gente pode continuar praticando enquanto a gente tem algumas breves reflexões. Essa qualidade de sati, de presença mental, de ciência, de qualidade de brilhar na mente. Isso é o mais importante. Não é sentar em meditação e experienciar paz, não é experienciar sensações estranhas ou coisas de outro mundo. É aguçar essa faculdade da ciência, da faculdade de estar ciente, de ter sati, de ter presença mental. Para a gente poder olhar com mais clareza para o que está acontecendo ao nosso redor. Se a nossa janela para o mundo é uma janela empoeirada, suja, com várias camadas de pó, o que a gente vê através da janela não é a realidade. É uma realidade filtrada pela sujeira da janela. Então, primeiro a gente tem que limpar essa janela, começar a olhar com mais clareza o que está acontecendo lá fora. E em termos do mundo físico, a natureza, às vezes a gente perde. A gente cria percepções distorcidas sobre o assunto. A gente rotula a natureza de uma forma distorcida. Desarmonia com a natureza é a causa de sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento que a gente experiencie tem algum desalinhamento com a natureza das coisas. E é ali que o Dhamma, o ensinamento pode ajudar. Se a gente cultivar as qualidades necessárias, a gente for conseguir ser capaz de ver o desalinhamento, a gente vai ser capaz de achar um caminho para superá-lo. Então, em termos do mundo físico, a gente pode analisar, seja da forma como o Buda colocava, em termos de elemento, né? Solidez, fluidez, calor, vento, ar, água, terra, fogo e ar. Ou se a gente quiser olhar de uma forma moderna, em termos de átomos, moléculas e por aí vai. Sem a interferência do ser humano, essas coisas seguem seu curso, seguem as suas causas e condições. Se A com B tivesse sob certas condições, vira C. Se C com D estiver presente, vira D. E por aí vai. Veio, estudou sobre observação, arranjou um método de estudar sobre a natureza, de forma a poder modificar certas coisas, obter certos resultados, para que ele tenha maior conforto, maior conveniência. Mas é algo limitado. A gente não manda, a gente realmente manda na natureza daquele objeto. Não é só porque a gente consegue te extrair o minério de ferro e transformar num móvel de ferro que a gente é dono desse ferro. Se as causas e condições estiverem presentes, seja na sua casa ou na casa de outra pessoa, a temperatura chega a uma temperatura X, esse ferro derrete. Esse ferro vira fumaça, querendo você ou não. Então, por mais que a gente tenha a capacidade de transformar aquilo até um certo objeto, isso é algo fabricado.
fabricado pela transformação de outros objetos ou pela combinação de outros itens do mundo natural. Então esses átomos que estão juntos ali naquele imóvel, eles estão obedecendo à natureza deles. Eles não estão preocupados se eles estão na sua casa, na casa do vizinho, se está frio, se está calor. Eles estão obedecendo às causas e condições da natureza. Essa é a lei que eles obedecem. Eles não obedecem os seus desejos. Há algum objeto no mundo físico que seja diferente? Qualquer objeto no mundo físico, procure com a sua mente, ache uma evidência do contrário, que vai te obedecer. Que vai te obedecer mais do que a própria natureza, das leis da física, da química, da biologia. Ache um exemplo que seja. Se a mente é teimosa, a gente tem que ser assim. A gente usa a nossa inteligência para até a mente cansar de procurar. Esse Dhamma, ele aguenta ser investigado, né? Não é uma coisa que não pode, não pode pensar a respeito, senão ofensivo, não tem nenhum problema, pode pensar à vontade. Ache uma evidência do contrário, então. Prove que o Buda está errado. Por um objeto que seja, que a gente usa, seja nossa moradia, seja nosso carro, seja nosso corpo, seja nossas roupas, seja nosso pet, seja nossa família. Há algum desses objetos que vai obedecer mais aos nossos desejos do que a própria natureza intrínseca daqueles átomos, moléculas e células? Então você vê, se a mente estiver pacífica, tiver um pouco mais de clareza, ela consegue olhar para isso com alguma sabedoria. Agora, se a mente não está pacífica e está tomada pelas impurezas mentais, ela vai rotular que jeito? Minhas coisas, minha casa, meus pertences, minha família, meu cachorro. Meu, minha, eu, minha, e por aí vai. E tudo isso vira um grande fardo. Porque essas coisas estão sujeitas a mudança, essas coisas mudam, essas coisas não ficam estáveis. Minha cidade, por aí vai. Se olhar do ponto de vista dos átomos, pergunta para os átomos lá se eles estão preocupados se é a sua cidade, se não é a sua cidade. Água é água, seja aqui ou na China. Chuva é chuva, seja aqui ou na China. Então os elementos seguem as suas causas e condições naturais. Ninguém manda neles. Nenhum físico, nenhum químico consegue mandar nos elementos. Ele consegue manipular aquilo de uma forma para obter alguns resultados, mas dentro de condições limitadas. E a natureza em si já é uma condição. E totalmente fora do nosso controle. Não tem um botão que a gente aperta e controla o clima. Se vai chover demais, se vai fazer sol demais. Se vai chover aonde ou se vai chover aonde. Não temos esse controle. Então você vê, a gente usa essa mente mais pacífica para olhar com mais clareza para esses rótulos que a gente prega nas coisas. O quanto esses rótulos de meu, minha, são verdadeiros, são sólidos e são confiáveis. Se a gente segura essas coisas como meu, minha,
e elas se modificam de uma forma inesperada, vai surgir sofrimento na mente. O problema não é ter as coisas, o problema é ter as coisas com esse apego excessivo, desequilibrado. Se a gente tiver as coisas, tiver a ciência também de que elas quebram, que um dia vão se quebrar, porque a natureza verdadeira delas não estar juntos, aquilo foi aglomerado por causa de condições, então não tem problema. A mente, aquele objeto vai se partir, mas a mente não vai partir junto. Agora, se a gente não tem sabedoria, o objeto parte, a mente parte junto. Então, qualquer situação, qualquer notícia que cause muito sofrimento na mente, tenta olhar também por esse lado. Separar em elementos do mundo físico. O que está acontecendo ali? E treine a mente a questionar essas coisas de meu, minha, esses rótulos sólidos que a gente prega nas coisas. É sólido até um certo ponto. A engenharia constrói as coisas para aguentar um certo peso, aguentar uma certa pressão. Calculado para aguentar um certo peso, aguentar uma certa pressão. Se a pressão é 2 vezes aquilo que foi calculado, o objeto vai partir. Não tem como. É a natureza daquele objeto. Então o mundo físico não está muito preocupado se a gente prega rótulos de meu, minha, nas coisas. Quando as causas e condições estão presentes, as coisas mudam seguindo essas causas e condições, e não muitas vezes de forma inesperada, com relação aos nossos desejos, com relação a essas coisas. Sempre usar tentar olhar por esse lado, tentar ver se modifica a mente. Quando a mente não está aceitando, né, pacifica a mente primeiro, depois olha sobre esse assunto, né? Olha para esse lado, né, de separar em elementos. Pergunta para os átomos que compõem aquele objeto, eles estão preocupados se tipo, é a casa do João ou do Mané. As condições chegaram tais que os átomos vão se quebrar, as moléculas vão se quebrar, os objetos vão se quebrar. Então, tipo, seja a casa de A ou de B, vai quebrar do mesmo jeito. A natureza não está nem aí, né? Infelizmente, a natureza é assim, né? A gente constrói cidades, a gente constrói casas, a gente constrói abrigo para se proteger, para ter um certo conforto, mas é algo fabricado. Fabricado em cima de algo instável. São os elementos naturais. A gente não tem, procura um elemento natural que a gente tem controle. A gente gosta de química, procura na tabela periódica o elemento que você vai ter o controle. Ele vai te obedecer. Qual célula desse corpo que vai te obedecer? Então trazer isso para refletir, não ficar simplesmente abalado, né, arrastado pelas emoções e pensamentos em cima de percepções, às vezes não muito precisas da realidade do que está acontecendo. É triste destruição, é triste pessoas com vidas em risco. Mas a natureza, os elementos físicos não estão nem aí para isso. Os elementos físicos não têm emoções com relação a isso.
Eles simplesmente modificam e mudam e seguem suas causas e condições. E a gente estando nesse mundo físico, né, ou a gente aceita isso, né, e trabalha com o que tem diante dessas limitações, ou então vai ter sofrimento na mente, seja agora ou seja depois. Que alguma coisa vai puxar o nosso tapete. Se a gente tiver sorte, talvez a gente não seja vítima de um desastre natural. Talvez seja um ônibus que bate no nosso carro, ou passe por cima da nossa perna, ou então alguém que nos roube na rua. Alguma coisa pode acontecer. Se a gente tiver sorte, o karma é muito bom, talvez a gente consiga evitar, mas não totalmente, que alguma hora esse corpo também vai dar algum sinal de pif-paf. E se não der pif-paf, ele vai direto, né? Ele capota e pof. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, lembrar que esse mundo é um castelo de cartas. Você não precisa de muito para desestabilizar o mundo. O pessoal que viveu na época da Guerra Fria sabe que, tipo, a brincadeirinha de guerra nuclear, tipo, qualquer coisinha pode danificar o clima do planeta de forma global por muitos e muitos anos. E aí vai ser difícil para todo mundo. Você vê, não precisa de muito. Geralmente essas brigas começam com meu e minha. Esse pedaço de terra é meu, esse pedaço de terra é seu. Esse grupo de pessoas está sob o meu comando, meu controle. Está muito perto de mim, quero o meu espaço, quero a minha segurança. No passado era assim, logo tem que ser assim no futuro. Então tenta olhar essas coisas que acontecem no mundo, a gente assiste noticiário, né? Tenta olhar isso com sabedoria, né? Não deixar que isso gere sofrimento. Treinar a mente para usar isso de forma útil, né? Para gerar sabedoria. Não para simplesmente arrastar pelas emoções sensacionalistas do jornal e tipo, ficar deprimido com a situação do mundo, ou revoltado que a humanidade não tem jeito, ou que tipo, é injusto que certas coisas estejam acontecendo. Então primeiro tem que pacificar essa mente, tem que limpar essa janela para a gente poder enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. E aí convidar a mente a olhar para esse lado. Tipo, o que tem no mundo físico? Como o mundo físico funciona? O que rege o mundo físico? Onde existe o desejo? O desejo é algo físico ou é algo mental? Mesmo as pessoas que vêm tentam explicar os desejos como hormônios, como sinais elétricos e coisas do tipo. São coisas acontecendo, seria uma coisa acontecendo nesse corpo. Os objetos estão fora desse corpo. Como que seriam influenciados por isso? Tem suas próprias causas e condições. Então, quanto menos a gente segurar as coisas como sendo meu, minha, meus, minhas e por aí vai, e rotular as coisas como coisas sólidas, garantidas e blocos sólidos, menos sofrimento vai ter na mente. Quanto mais a gente segurar, pior vai ficar. Porque uma hora ou outra vai ter algum puxão de tapete. E aí, se a gente tiver treinado a mente, a gente vai ter melhor condição de lidar com isso. Quando a gente não treinar a mente, a gente vai simplesmente se arrastar. Então fica esse convite de tentar pacificar essa mente, usar essa oportunidade para desenvolver clareza sobre o mundo, não simplesmente ser arrastado
revoltado com o mundo. Ter essa atitude de prontidão, né? Tipo, opa, se alguma coisa mudar, opa, está mudando porque tem que mudar. É a natureza dessas coisas. A parede cai, o muro cai, a casa cai. A gente cuida das coisas que a gente tem da melhor forma possível também. Porque as coisas que vão quebrar também, a gente larga e deixa jogado, né? Não faz manutenção no carro, não faz manutenção na casa. A gente cuida das coisas da melhor forma possível também. Porque é difícil obter essas coisas. A gente teve que trabalhar, a gente teve que... Quantas horas de trabalho a gente teve que fazer para obter as coisas? A gente cuida da melhor forma possível. Mas se a natureza vem e arrasta embora, a gente tem que ter cante, a gente tem que ter paciência, tem que ter humildade. Quem manda é a natureza, não é o nosso desejo, não é as nossas ideias. É duro, mas o mundo tem as suas regras, né? O mundo físico tem as suas regras. E a gente não tá... ou a gente entra em harmonia com as regras do mundo, né? Ou então a gente vai sofrer bastante. Cuidar das coisas é bom também. Cuidar, ter cuidado, né? Tem um efeito bom na mente, né? Não ser negligente também. A gente usa a oportunidade para refletir nessas coisas, né? Trazer sabedoria sobre esses rótulos, né? E de estar mais consciente desses rótulos que a mente vai pregando nas coisas, né? Eu não gosto de tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. A gente começa a questionar esses rótulos no nível físico, né? Depois no nível mental vai ficando mais fácil também. E mudar essas percepções é um grande ponto da prática. Sem mudar essas percepções, esses rótulos que a gente prega nas coisas, não tem como ir muito longe. Então fica esse convite de testar essas coisas, experimentar essas coisas e ver o efeito que vai tendo. E a gente vai caminhando nesse caminho. E a mente vai ficando mais leve. Porque em vez de brigar com o mundo, ela vai saber trabalhar com o mundo de forma mais eficiente. E ter humildade de aceitar as regras do mundo. E aí as coisas ficam mais lubrificadas, menos atritantes entre a mente e o mundo. Por hoje são as reflexões que a gente teria. Alguém quer perguntar alguma coisa do compartilhamento, seja do online, seja do presencial? Eu compartilhar sobre a minha... Acho que eu cresci no ambiente de uma crença de que você pode controlar você se preocupar o suficiente. É tipo uma maneira, eu não sei se isso surge como uma forma de amenizar essa incerteza, mas é muito louco porque eu consigo escrever num papel que é muito melhor eu estar bem. Eu já tive momentos que eu me senti muito bem e funcionou muito melhor a minha vida. Só que ao mesmo tempo é quase muito difícil de você largar essa vontade de controle. É quase como se você estivesse julgando no incerto. Mas de qualquer forma você já está se julgando no incerto porque você está vivendo. Mas eu não sei, eu tenho essa impressão de que se eu ainda continuar nesse sentido de controle, vai ser melhor do que eu. É muito ruim, eu não mereço ficar bem, que tipo tem que ter constante vigília e eu não sei, tipo, como é que fala? Autoflagelação, etc. Não sei, eu acho que é uma forma de controle, eu só acho muito louco isso. Eu saber racionalmente uma coisa e emocionalmente não agir dessa forma, que eu acho que é a mais correta para minha vida. Sim, né? Tipo, assim, a gente tenta também não ser... Não é tipo... Ah, não, a pessoa quer passar num concurso e não...
fazer a prova lá, não vou nem estudar, né? Também não é assim, né? Não, sim. A gente faz o melhor que dá dentro do que é possível, né? Mas assim, também, tipo, querer, tipo, garantir, né, tipo, o futuro seja de uma certa forma, né? Assim, às vezes, você vê, o desgaste que você vai ter para fazer isso, né? Às vezes até dá certo, né? Você controla, você tenta controlar extremamente, às vezes dá certo. Mas quando não dá certo, né? Aí vem o puxão de tapete. Você se esquentou excessivamente para obter aquele resultado, né? Quão útil foi mentalmente aquele resultado? Porque assim, controlar o futuro tudo bem, mas tipo, a que custo mental, né? Tipo, você tipo, ficou muito... Porque assim, a pessoa, por exemplo, ela tá querendo mudar de trabalho. Aí ela quer mudar de trabalho, ela tipo acha que aquele trabalho vai ser o máximo, isso, aquilo. Não, ela vai ganhar mais dinheiro naquele novo trabalho. Isso é um fato que está na vaga lá, ela vai ganhar muito mais do que ela está ganhando atualmente. Tipo, será o dobro do que ela está ganhando atualmente. Mas aí, tipo, ela vai entrar numa situação de, tipo, pressão extrema, de, tipo, é um trabalho muito tóxico, ambiente tóxico, pessoas tóxicas, e, tipo, pressão, estresse, tipo, sobrecarga, não vai ter muito tempo livre, não vai ter muito tempo pra praticar, e aí, tipo, não, futuro, não, monetariamente falando, a pessoa tá ganhando mais que o dobro do que ela ganhava atualmente, mas a que custo mental, né? Tipo, ela tá jogando a prática dela no lixo. Mentalmente ela tá um lixo. Então, assim, o que vale mais, né? A mente ou o salário 2x? Né? Então, assim, muita gente hoje em dia falaria que o salário 2x é mais importante. Né? O pessoal que pratica, não... Até que ponto, né? Tudo bem, é bom ter um conforto material, ajuda a prevenir casos do futuro, mas assim, a que custo mental, né? Então, assim, olhar para esse lado também, né? A gente vai fazer um trabalho que vai ser, tipo, desalinhado com o Dharma também, né? Aí, tipo, você vai esquentar, vai ficar conflito constante, mas você vai ganhar o dobro. Isso é bom? Não. Tipo, será que é realmente bom? Então, olhar para essa mente, né? Tipo, qual é o efeito que tem na mente de correr atrás disso e de chegar nisso, né? A mente melhorou, as qualidades mentais melhoraram ou pioraram? A prática melhorou ou piorou chegando aqui? Então, esse tem que ser o padrão de ouro, né? Porque, assim, futuro melhor. O que é um futuro melhor do ponto de vista mundano, né? Ah, não, a pessoa tem mais dinheiro na conta bancária. Isso é um futuro melhor. Tem um tanto de influência cheio de dinheiro na conta bancária que acaba se matando, né? Então, assim, complicado falar isso. Então, assim, olhar o que a gente toma como referência, né? Tipo, se é o Dharma, se é as qualidades mentais ou se é, tipo, sucesso material, posses e coisas do tipo. Você não tem 2, 3 carros na garagem. Então, a gente tem que olhar por esse lado também, né? Tipo, a que custo? E, tipo, olhar, a gente fez de uma certa forma, chegamos num certo resultado. Tipo, realmente valeu a pena toda aquela preocupação excessiva sobre o assunto? Então, se a mente é teimosa, a gente tenta moderar, né? Não podar totalmente, né? Até que a gente consiga mudar totalmente aquele hábito. Então, a gente tem uma tendência muito forte de pensar em tudo que pode dar errado, tomar todas as medidas de precaução e etc, né? Tá bom, a gente tem essa tendência. A gente não vai conseguir mudar de 180 graus da noite pro dia. Mas a gente começa de pouquinho, né? Tá bom. A gente preocupava 90%, vamos treinar a mente a preocupar só 70%. E assim a gente olha o resultado. Opa, eu só preocupei 70%, o resultado não foi totalmente bom, mas mentalmente eu fiquei bem. Assim, eu não fiquei muito estressado para chegar nesse resultado. Tipo, ó, foi bom. Assim. Aí você faz com 60% de preocupação, aí você fala, nossa, realmente, tipo, sei lá, o resultado foi razoável, assim, satisfatório, mas tipo, a minha mente está bem melhor, assim, tipo, isso é mais sustentável para eu fazer, eu consigo fazer isso mais estável. E aí a mente vai ficando mais confiante em seguir por esse lado, né, e abandonar essa tendência anterior que ela tinha de se preocupar 100%. Então, isso também vale para os preceitos, se a pessoa tem dificuldade com preceitos e coisa do tipo. Então, assim, não é para mudar 180 graus da noite por dia, né, é muito difícil, né,
gente tem um certo curso que nem um rio, né? É um rio que segue um certo curso. Não é exatamente porque a gente vai conseguir apertar um botão e o rio vai mudar de curso. E cavar uma nova calha pro rio. Não sei se isso ajuda de alguma forma. Algo mais? Então vamos encerrando aqui. Se alguém precisar sair com antecedência, pode